Hello, everybody! Tudo bem? Galera, é o seguinte, a gente resolveu montar esse canal porque durante esses meus 20 anos como professora, eu tive montes e montes de ideias, de jogos e de coisas divertidas. Eu sempre gostei de ser uma professora assim, que faz coisas bem lúdicas, interessantes e, claro, dependendo da idade, cada idade a gente faz uma coisa diferente. Eu já dei aula para adulto, para criança, enfim, mas criança me ganhou e a gente tem que ser muito criativa com criança. Então eu acabei desenvolvendo minha criatividade, principalmente em jogos, porque eu adoro jogos. Eu acho que é uma maneira que a gente tem de aprender se divertindo e curtindo. E é um momento que as crianças aprendem regras, aprendem um monte de coisas. Bom, tudo isso iniciou lá atrás. Não exatamente quando eu comecei, mas assim, um pouco mais pra frente, eu dava aula particular e eu precisava levar os meus materiais. E uma das coisas que eu, na época, adquiri foi um jogo que tá aqui. É um jogo da memória, bem legal. E esse jogo é um jogo da memória sobre um filme que foi lançado, um desenho da Turma da Mônica. E durante eu levava esse jogo que era para divertir assim no final da aula e tal. E eu comecei a perceber que conforme eu fazia o jogo, eu ensinava muita coisa. O que acontece com o jogo da memória, que é um jogo super simples, é que acaba ficando todo mundo meio quieto. E eu não gostava disso. Então eu resolvi começar a fazer. Na hora que o meu aluno virava a carta, eu perguntava: o que é isso? Quem é esse? Esse é igual? Não é igual. Bom, só que eu tinha só esse jogo, então eu precisava dar um jeito de fazer outras coisas. Então eu tive a ideia de pegar esse mesmo jogo da memória e transformar ele. Então eu comecei a pegar uma só carta, porque o jogo da memória vem duas. Então eu pegava uma só carta, distribuía na mesa e aí eu perguntava: quantas cartas com o cascão vocês conseguem ver? Então eles tinham que... eu sempre faço uma competição que é justamente para aguçar a vontade de conseguir. Eu consigo, eu vou saber e tal. E aí, quantas cartas com a Mônica vocês conseguem ver? Como eu dava muita aula de inglês, então eu já fazia essas perguntas em inglês. How many can you see? Então eu já estava ensinando uma noção de matemática também. Uma outra coisa é the colors, né? Quando a gente vai ensinar as cores. Quais são as cores que você consegue ver? Qual é a cor mais presente nessa carta? Então, isso também é legal. Outra coisa legal é que cada carta... Eu vou até mostrar algumas aqui, quer ver? Por exemplo, essa carta aqui. Eu perguntava quem é e o que ele tá fazendo e onde que ele tá. Então, quem é esse carinha? Ele é o astronauta, tá? E como é que você sabe que ele é um astronauta? Porque ele tá vestindo uma roupa que é de astronauta, que não entra enfim, que ele consegue respirar o oxigênio que tá dentro da roupa. E quais as cores da roupa? E aonde que ele tá?
Ah, então ele tá no universo. E o que que tem lá? Tem estrelas, tem planetas. Se for uma aula em inglês, nossa, daí fica então super rico. Porque what can you see? I can see stars. What else he can see here? Ah, he can see the moon, he can see the planets, he can see... How many planets are there? Então, uma cartinha só de um jogo da memória já trouxe muita coisa. Mas se se eu pegar mais de uma carta e começar a mostrar e falar o que é cada um desses, em que época que eles vivem. Então a gente pode falar sobre história, a gente pode falar sobre a vestimenta, a gente pode falar sobre cores, a gente pode falar sobre, enfim, números, como contar quantos desse tem, quantos desse daquele tem. E isso pode ser em inglês, pode ser em qualquer língua, pode ser em português mesmo, mas é uma atividade super gostosa e eu acho que, assim, qualquer jogo da memória tem muito vocabulário para ser trabalhado, muita coisa interessante para ser trabalhado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, segue a gente posta bastante no Instagram e a gente tá montando esse canal que é para poder trocar, tá bom? Então, deixa aqui embaixo também qual é a sua opinião, se você tem outras ideias e a gente vai sempre conversando sobre isso, ok? Um super beijo e até mais!